Você se cobra demais? Cobrança é algo muito comum para as mães. Elas se cobram para conseguir lidar com todos os desafios que a vida impõe. A maternidade talvez seja o mais difícil deles, né? O Vinícius Frigério ouviu alguns depoimentos. A cobrança é imensa sempre. A gente se cobra para poder cuidar das crianças, para poder cuidar de casa e para poder trabalhar também. A gente cobra demais da gente mesmo. A mãe tem que dividir o papel entre ser mãe, mulher, profissional. Realmente, no começo, até você conseguir, né, conciliar todos esses papéis é complicado. A prioridade sempre é a criança, a pequena, depois o trabalho e, por último, sempre a gente. Você ter o equilíbrio entre todos esses papéis é complicado, né? Mas é tudo em função dessas nossas razões, né, de viver. Tudo, eles que nos dão força, né, na verdade, para conseguir conciliar tudo isso aí. Dona Maristela, a senhora é mãe e avó. Isso. Isso duplica a cobrança ou não? Duplica, porque eu ainda trabalho e aí a neta diz, vovó, venha brincar. E aí é complicado, né? Venha para casa e tal, é aquela coisa. Não é fácil, não. Essa pressão no começo é mais complicada, mas depois a gente consegue, né, administrar todos esses papéis aí. Consegue lidar bem com tudo isso? Eu acho que sim, depende também do quanto, da maturidade, né, eu acho, do nível de que faixa a mulher se encontra também, né, em que faixa etária ela se encontra, consegue ter um pouco mais de maturidade ou não, né, para cuidar desses papéis, eu acho que é isso. Tem que dividir um pouco, deixar um pouquinho o serviço de lado e tentar ficar com ela mais tempo, quando possível. E é desse jeito. Vale a pena? Vale, com certeza, mais do que quando era com os filhos. É dobrado agora. A gente aproveita muito mais a neta do que os filhos, eu acho. Bom, está aqui comigo o psicólogo Fernando Zanluc. Tudo bom, Zanluc? Tudo bem, Gustavo. Ontem eu levei o Matheus, que fez 9 dias hoje, na pediatra, a doutora Ana Paula, e ela disse o seguinte, que junto com o filho, nasce a culpa da mãe. Por que acontece isso? A mulher nunca sabe se ela está sendo suficientemente boa para seu filho, né? Não sabe, porque o filho demanda muita dedicação, muito empenho, muita paciência, muita disposição. Então, se você sente sono quando ele chora, você sente culpa. Se você se atrasa, você sente culpa. Porque a maternidade não é uma certeza. O que você pode tentar fazer o que você pode. É a história, ser suficientemente bom. Nem bom demais, nem bom de menos, mas não existe um crivo claro, né? Esse depoimento que a Flávia deu para o Vinícius, ela disse que primeiro vem a filha, depois vem o trabalho e por último vem a mãe. A mãe acaba se colocando lá atrás para poder dar atenção para os filhos, né? Pois é, a mulher ela é muito cobrada na nossa sociedade. Primeiro como mulher mesmo, a questão estética. Nossa sociedade é muito do visual. Aí depois tem como mãe, aí como esposa, aí como profissional. E como é que você equaliza tudo isso? O quanto que eu me dedico para um sem tirar do outro? Porque nós só somos um. Nosso dia continua tendo 24 horas e a gente precisa elencar o que seriam as prioridades, né? O que eu vou ter como prioridade, primeiro, segundo plano, terceiro plano, para você não se desgastar demais. Uma pergunta que chegou da Najara, de Biporã, ela diz o seguinte, um depoimento. Eu tenho um filho de 6 meses, trabalho viajando, fico fora por aproximadamente 6 dias. Voltei a trabalhar agora, depois da licença. Queria saber se meu filho pode vir ter algum trauma, porque eu fico ausente tanto tempo assim. Quando eu volto, eu fico em torno de 2 ou 3 dias em casa com ele. Tá vendo? Já um dilema da mãe, acabou de ganhar o neném, né? Pois é, 6 meses, né? Eu digo assim, quanto mais jovem a criança mais é importante a presença da mãe junto. Agora, se ela tem essa rotina, ela não pode fugir a isso, né? Obrigação dela. Acho que o bom é quanto antes estabelecer essa rotina para que a criança se acostume com isso, melhor. E garantir que tenha alguém, quando a mãe não está, que são 6 dias, né? É o dobro do que ela está fora, do que ela está junto. Alguém que consiga atender essa criança nas suas necessidades. É bom a gente entender que bebê necessita, ele não deseja, e necessidades devem ser atendidas. Não dá para você interpretar, adiar, querer conversar. Então, quanto mais jovem, tem que ter alguém responsável por esse atendimento das necessidades. E é isso sim que pode ser ruim se não tiver alguém que consiga atender as necessidades desse bebê. A gente falou da mãe e dos filhos. O papel do pai nessa história toda para poder ajudar. Bom, quanto mais jovem é o bebê, o papel do pai ele é assim, a mãe tem que atender o bebê e o pai tem que ser o suporte para essa mãe. Antigamente seria só com questão material, mas não é isso, é suporte afetivo, de organizar o ambiente, proteger o par mãe e bebê,
contra qualquer coisa externa ou ruim, para que a mãe consiga se dedicar ao bebê. À medida que esse bebê vai crescendo, que ele não é tão dependente da mãe, o pai vai entrando na relação de maneira mais direta. Mas de início é garantir o par, mãe e bebê. A Lucinéia ligou aqui no intervalo, ela mora no Jardim Toca, ela disse que tem uma filha de 13 anos. Ela queria saber se ela podia dividir os serviços domésticos com a filha para não carregar todo esse fardo nas costas. Claro que sim, e seria muito bom para a filha, porque senão a filha cresce um dia, casa e não sabe fritar um ovo, né? Que isso você vê hoje em dia algumas questões assim. Como arrumar a própria cama, lavar a própria louça, passar uma vassoura na casa. Isso é lógico que quando você vai falar com um adolescente, ele não vai achar isso a coisa mais gostosa do mundo. Mas é bom aprender. É como dizia a minha avó, primeiro a obrigação, depois a devoção, né? Quer dizer, primeiro aquilo que você precisa fazer, depois aquilo que você quer fazer. E é bom ela aprender logo. Eu acho que é útil. Isso que o Adilson está perguntando aqui, as regras de convivência, elas devem ser acordadas entre as duas partes, entre mães e filhos? É melhor através do diálogo? O que fazer nesse caso? Quando as crianças são jovens, vamos falar assim, abaixo de 10 anos, quem deve estabelecer as regras claramente, na minha opinião, são os pais, né? Quando os filhos entram na adolescência, essas regras têm que ser negociadas. Porque, inclusive, se você impõe uma regra para o adolescente, é muito mais fácil ele quebrá-la. Se você discute a construção da regra com ele, ele se sente também na obrigação, porque ele participou dessa discussão, de cumprir essa regra. Então, os filhos pequenos, os pais determinam, porque os filhos não têm que ser perguntados sobre coisas que podem trazer consequência para eles. Os pais têm que assumir essa responsabilidade. Com os filhos adolescentes, como eles estão aprendendo a assumir a responsabilidade pela vida, acho que as regras passam a ser negociadas. Bom, toda terça-feira o Fernando Zanuck está aqui com a gente, falando sobre pais e filhos, sobre convivência. Se você tiver algum assunto para sugerir para a gente, 9972-5178 é o celular aqui da redação, receba a mensagem e a gente trata esse assunto aqui.